Ó, o Ícaro falou ali, meu maior problema é a questão financeira, tá? Vamos nessa aqui então. Financeira. Ícaro. Então vamos lá, Ícaro. Assim, vamos analisar por que a questão financeira é o teu maior problema. Porque essa também foi um grande problema que eu tive, Ícaro, tá? A parte financeira foi um problema assim gigantesco. A questão financeira foi algo que atrapalhou demais os meus estudos, tá? Então ele fala, na cidade onde eu moro não tem o curso, moro no interior do Paraná. Tá, mas não tem o curso de medicina? Porque, por exemplo, se tu passar numa federal, né, tu tá preocupado com ter que morar em outra cidade? Seria isso? Porque assim, vamos lá, se for isso, você tá se preocupando à toa. Porque se você passar numa federal, né, eu sei porque o meu irmão estuda numa federal, tá? Ele faz medicina numa federal. Então vamos lá. Se você passar em medicina na federal, você vai ganhar comida de graça, não vai precisar pagar nada. Você vai ganhar alojamento, não vai precisar gastar com aluguel. Você vai ganhar transporte de graça, tá? Ou seja, você não vai precisar gastar com nada, com absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, isso, se essa está sendo a tua preocupação, você não precisa se preocupar, né? A tua preocupação tem que ser aprender, memorizar, ter controle emocional para passar na federal, né? Que o buraco é mais embaixo. Mas então, assim, vamos lá. Então, se o teu problema da parte financeira, Ícaro, é em relação aos 6 anos de medicina, você está se preocupando à toa, tá? Mas, Léo, eu não quero ir para a federal, eu quero ficar na minha cidade, quero ficar perto da minha família, quero ficar perto dos meus amigos, vou ter que gastar com aluguel, vou ter que gastar com comida, vou ter que gastar com os custos da faculdade, né? Vai ter o transporte até a unidade básica de saúde, geralmente a gente vai no interior, né? Então a gente vai na periferia da cidade, que é mais deslocado, para fazer o atendimento pelo SUS, né? Então as aulas práticas da medicina são na unidade básica de saúde pela dinâmica do SUS, né? Então, por isso que é muito bom fazer medicina no Brasil e em outros países aqui da América Latina, né? Que o pessoal acaba indo, né? Acaba que não tem isso, né? Não tem esse sistema do SUS, tá? Mas, enfim, o que acontece? Você vai ter esses custos aí. O que você pode fazer, tá? Inclusive, tem um colega meu na faculdade de medicina que ele faz isso, tá? Ele vende trufas. Então, a mãe dele cozinha, ou às vezes ele mesmo cozinha, tá? Ele aprendeu no YouTube como fazer trufa. Ele comprou o papelzinho para enrolar a trufa. Beleza. Ele de noite chega em casa da faculdade, em vez de ele ficar no YouTube, em vez de ele ficar vendo Netflix, em vez de ele ficar assistindo a vida de famoso no Instagram, o que ele faz? Ele vai lá e faz trufa. 2 horinhas. 2 horinhas ele chegou em casa da faculdade. Em vez de torrar o tempo ali, ficar emburrecendo a mente dele, o cérebro dele, vendo um monte de porcaria na internet, o que o cara faz? 2 horinhas. Ele produz as trufas. No outro dia, quando ele vai para a unidade básica de saúde, ele vai no hospital, ele vai para a faculdade, ele leva a trufa dele e vende. Ele fala, ó, eu estou vendendo essas trufas aqui porque eu preciso ajudar os custos da faculdade. E assim, tem professor meu que compra R$100. Tem professor que compra para um aniversário mais de R$300. Então, assim, ele consegue ter um bom dinheiro, consegue se manter super bem durante a faculdade vendendo trufa. Ele gasta 2 horas e ele vende ele vai na unidade básica de saúde, um colega compra, outra pessoa compra para ajudar, o professor compra para ajudar, e aí o cara vai, às vezes ele vai no hospital, aí o enfermeiro compra, o técnico de enfermagem compra para ajudar o cara, entendeu? Ele não está fazendo vaquinha online, ele não está pedindo para ninguém, o cara é esforçado. Uma coisa é você chegar com vaquinha online, as pessoas nem te conhecem, entendeu? Então, assim, quando você tem essa estratégia, você consegue, tá? Beleza, então durante os 6 anos de medicina você não precisa se preocupar com nada. Ah, Léo, eu não sei fazer trufa. Pode fazer sanduíche, pode fazer qualquer coisa, entendeu? Que é simples e rápido, 2 horinhas por dia você faz 20 sanduíches, vende a R$5 cada um, entendeu? 5 vezes 20 dá quanto? R$100, gastou 15, 20 para insumos, R$80 líquido, entendeu? Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer para você conseguir se manter. Então, essa aí, cara, não pode ser uma preocupação tua, tá?
Para finalizar aqui, eu vou responder as outras perguntas aqui da galera, tá? Mas para finalizar aqui o Ícaro, eu quero falar uma coisa assim, que aconteceu muito comigo, tá? Que é a mentalidade de riqueza e mentalidade de pobreza. Então, às vezes assim, eu não tenho dinheiro, né? Eu era assim, eu não tenho dinheiro, sou pobre, sou baixa renda, não tenho condições. Mas chegava no final de semana, eu tinha dinheiro, entendeu? Eu tinha dinheiro para outras coisas supérfluas, como por exemplo, um açaí. Um açaí é 20 reais. Se você tomar um açaí todo final de semana, 4 vezes 8, vamos botar que o final de semana que o mês tem 4 semanas, né? 4 finais de semana. Dá 80 reais, multiplica isso pelo ano. Entendeu? Eu peguei 20 reais. Aí tu pega hambúrguer, pega a pizza. Aí pega o churrasquinho do final de semana. Entendeu? Aí o tênis da moda, que tu parcelou em 20 vezes. Entendeu? Nem precisava do tênis, a camiseta. Entende? Eu era esse tipo de pessoa. E aí eu não tenho dinheiro para investir em conhecimento. Eu acho caro comprar um livro, mas eu tenho para outras coisas, né? E aí tu vai fazendo esses cálculos da parcela que tu paga na roupa que tu comprou, que nem precisava comprar, porque a roupa não vai te colocar na medicina. O tênis que você comprou, e você vai somando isso, e você soma por semana, aí você soma pelo mês, pelos meses do ano, e você tem um número no final do ano, que é um dinheiro que você, entendeu? E quem tem a mentalidade de riqueza, o que o cara faz? O que o rico faz? O rico investe. O pobre, ele gasta. O pobre não investe. Então, a pessoa rica, que tem a mentalidade de riqueza, ela vai investir. Por que uma pessoa vai no banco, presta atenção, Ícaro, por que uma pessoa vai no banco e faz um financiamento de 600 mil reais, de 1 milhão de reais para pagar uma faculdade de medicina? Por que a pessoa faz isso? Porque é um investimento em conhecimento. Depois de 6 anos, ninguém vai tirar o conhecimento médico dele, da pessoa que fez. Ninguém vai tirar esse conhecimento. Então ela investiu em conhecimento. Depois ela vai com o consultório, trabalhando no hospital, ela vai voltar esse investimento muito mais vezes do que foi gasto. Entende? Estou falando para tu se enfiar num financiamento de banco? Óbvio que não. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer medicina de graça, assim como eu e assim como os meus alunos. Mas eu só estou dando um exemplo, entendeu? Porque o rico, ele tem a mentalidade de riqueza. O pobre tem a mentalidade de pobreza. Entendeu? E às vezes, não tenho dinheiro. Será? Será que tu não tem? Entendeu? Será mesmo? Porque hoje tu chega numa casa, deixa eu cortar a tua grama aqui. Eu quero estudar, eu quero ser médico, porque eu já cortei grama. Chega na casa do cara ali, deixa eu cortar a tua grama aqui, deixa eu capinar aqui pra você, e você me dá 50 reais. Porque eu quero ser médico, eu vou vir toda semana aqui cuidar do teu pátio. Me dá 50 reais, eu venho no sábado de manhã aqui, eu vou cuidar do teu pátio, 50 reais. 4 vezes 5 dá 200. Entendeu? E aí tu pega uma outra pessoa, entendeu? E aí, então assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, tá? Então é importante entender isso, tá bom, Ícaro? Então a parte financeira não é problema de ninguém. É só se você quer colocar ela como um problema, entendeu? Ela não precisa ser um problema. E eu vou ter a total empatia aqui, porque eu vivi na pele, eu sei o que é você sentar para estudar e não saber se você vai conseguir pagar os boletos no final do mês. Porque tu não tem apoio de pai, você não tem apoio de mãe, é você e você. E a única chance que tu tem é passar em medicina. Você não tem outra chance. Ou você passa em medicina ou você vai morrer pobre. É as duas opções que você tem. Ou passa, não tem outra opção. Então eu sei o que é isso. Então eu tenho empatia, eu sei que é mais difícil. Então toda a empatia do mundo, tá? Mas não pode ser um obstáculo, tá? A medicina já tem vários obstáculos. Isso não pode ser um obstáculo para você. Tá bom? Dito tudo isso, vamos analisar aqui mais uma pergunta. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui que dê para a gente poder responder. A Valéria falou, então não tem como trabalhar fora e fazer medicina ao mesmo tempo? Então, assim, querida, é uma questão de opinião, né? Porque tem pessoas que conseguem, tá? Eu não recomendo. Assim, por experiência própria, eu acho que tu tem que ter um trabalho flexível. Mas, se a pessoa quer, tipo, por exemplo, eu tenho alunos que são enfermeiro.
Então eles vão, quando passarem, eles vão dar plantão no final de semana, né? Vão trabalhar no final de semana. Durante a semana não tem como, né? Pode ser que dê fazer um de 12 horas, num dia que não vai ter aula, talvez, né? Mas a ideia é você ter um trabalho mais flexível, né? Mas pode ter, tem várias possibilidades, tá? Várias possibilidades. O impossível é uma questão de opinião, entendeu? Quando eu falo 60 dias, o pessoal acha que é impossível, né? Aí quando eu mostro alunos meus que passaram em medicina em 60 dias, aí o cara, nossa, é uma questão de opinião. Depende do que a tua mente acredita. Se você acreditar que é possível 60 dias, você vai aprender o conteúdo. Agora, se você não acreditar que 60 dias é o tempo que tu precisa, você vai ficar... Se você acreditar no dono do cursinho, que quer te vender um curso, e que tu vai ter que ficar 3 anos pagando o curso, e de que demora 3 anos, aí tu acredita. Aí quando tu sentar para estudar física, quando você sentar para estudar matemática, a tua mente vai pensar, pô, por que eu vou aprender esse conteúdo? Demora 3 anos mesmo. Não vou ficar aqui gastando energia. Agora, daqui 60 dias eu tenho prova, né? Às vezes a tua prova é só ano que vem, mas daqui 60 dias eu tenho prova. A tua mente já muda, entendeu? Isso se chama o poder da mente, a mente humana, que tirou o homem das cavernas e colocou ele no topo da cadeia alimentar. Isso se chama mente, mente humana, tá? Mente, é uma projeção, ela imagina, ela acredita. Da mesma forma que eu treinei a minha mente, para ela visualizar. Eu só consegui sair da onde eu saí até chegar na faculdade de medicina porque eu fechei o olho e eu consegui imaginar. A minha mente, ela imaginou, eu criei uma cena mental na minha cabeça, eu criei uma cena mental lá na minha cabeça, tem um filme aqui na minha cabeça, tá? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário, né? E tem aí a questão da masturbação, é um exemplo claro disso. A nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então eu criei uma cena mental na minha cabeça, eu, médico, ajudando os meus pacientes, na casa dos meus sonhos, fazendo viagens. Eu criei essa cena mental na minha cabeça. Antes de eu ter passado em medicina, antes de tudo, eu criei essa cena mental na minha cabeça, entendeu? E aí quando eu sentava para estudar física, acontecia uma mágica. Olha que louco. Quando eu sentava para estudar física, acontecia uma mágica. Quando eu sentava para estudar matemática, acontecia uma mágica. Quando eu sentava para escrever um texto, uma redação, um texto dissertativo argumentativo, acontecia uma mágica. Léo, que mágica? Eu aprendi o conteúdo. Assim, na escola eu não aprendia, mas agora eu aprendo. Olha que louco isso. Eu aprendo, eu sei cinemática, eu sei a fórmula, eu sei mecânica, eu sei as leis de Newton. Eu sei ondulatória, se cair uma questão de ondulatória eu vou acertar. Eu sei elétrica, se cair uma questão de resistores eu acerto. Circuito fechado, circuito aberto. Eu sei calcular a resistência. Corrente, eu sei. Se vier um texto dissertativo argumentativo de qualquer tema, eu vou saber, eu vou botar uma introdução, eu vou colocar uma tese, eu vou argumentar, argumento 1, argumento 2, eu vou resolver esse problema social, eu vou colocar uma proposta de intervenção, e aí tu vê, tu estava aqui, é como se você estivesse dirigindo um Fusca, e do nada você está dirigindo uma Ferrari. Um outro exemplo, na oncologia, né? Às vezes aquele paciente terminal que não tem mais nada para fazer com ele, o paciente está lutando contra o câncer, está quase morrendo. E aí o cara começa a acreditar, ele começa a visualizar na mente dele que ele está saindo do hospital, que ele está em casa, que ele já saiu daquilo e a mente vai mandando para o corpo. Muda, melhora. É louco isso, pessoal. Mente humana, né? Por isso que eu chamo o meu método de estudos, eu chamo ele de atleta da mente. É um atleta, só que é daqui, ó. Entendeu? Então, quando você acredita que demora 3 anos, vai demorar 3 anos. Se você acredita que demora 60 dias, vai demorar 60 dias. Entendeu? Vamos lá, mais uma pergunta. Espero ter respondido, tá, Valéria? Espero ter respondido. Tem como trabalhar fora e fazer medicina? Depende do que a tua mente vai acreditar. Léo, por que o método tradicional prejudicou o teu processo? Vamos lá. Eu fiquei 13 anos na escola e eu tinha um sonho de ser médico. Só que eu ia mal na escola, eu tirava 0, eu reprovava.
Então eu tinha um sonho de ser médico e eu reprovava, eu ia mal na escola. Então, assim, imagina o que acontece na cabeça de um adolescente. Ele tem um sonho, ele quer ascender, ele quer mudar aquela realidade, né? Por que eu não? Eu lembro que quando eu entregava jornal, eu passava na frente da casa de um cardiologista que é muito famoso na minha cidade. Ele morava numa mansão, bem na esquina, assim. Eu subi uma ruazinha assim, pegava a esquerda e ia para o centro, onde que eu entregava jornal. E aí tinha uma casa branca, que era esse cardiologista, que era muito famoso na cidade. E eu morava num casebre, uma casa caindo aos pedaços, com rato, com barata. E aí eu ficava me perguntando, por que eu não? Por que que eu não posso? Por que que eu tenho que viver essa vida miserável para sempre? Por que que eu não aprendo? Por que que eu sou burro? Por que que eu não posso melhorar de vida? Por que que eu não posso ascender na vida? Todo dia, assim, pessoal, sem mentira. Todo dia que eu passava ali, eu imaginava o que que eu vou... Porque eu entregava jornal nessa época. Eu imaginava o que que eu vou fazer para sair daqui. Jogar na Mega Sena? Entendeu? Minha família, minha mãe empregada doméstica, meu pai analfabeto, arrumando calçado, sapateiro. Entendeu? O que que eu vou fazer para sair daqui? Porque a escola ela diz o seguinte para você. Então imagina comigo isso na minha cabeça. Imagina o que que acontecia na minha cabeça, eu com 16 anos, 17 anos. A escola diz o seguinte para ti, que para tu vencer na vida tu tem que ser estudioso. Para você conseguir sair da pobreza, você tem que estudar. E aí você olha lá o boletim no final do ano, você olha para aquilo, 0, 0, 0, 2, 3. O que que entra na tua cabeça? Eu vou morrer pobre? Eu vou ter que passar a minha vida inteira aqui. Entendeu? Então, e aí tu vai instalando aplicativos mentais na tua cabeça. Tu vai acreditando naquilo. E aí, tanto que eu lembro que teve uma época que eu trabalho... Tu vê como é que é a crença, né? Então, tá, se eu sou burro, eu vou ter que fazer o quê? O que vocês acham, pessoal? Se eu sou burro e quero sair da miséria, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trabalhar. Aí chegou uma época que eu entregava jornal de manhã, das 5 às 7 da manhã, das 8 ao meio-dia eu trabalhava numa lavagem de carro e de tarde eu ficava tirando xerox numa livraria. Era a mesma livraria que eu entregava jornal. Então de tarde eu trabalhava entregando jornal. Ou seja, eu trabalhava em 3 lugares. Para quê? Porque se eu sou burro e eu quero sair dessa condição, eu quero sair desse casebre, eu quero mudar de vida e eu não aprendo as coisas, porque a escola disse isso para mim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Entendeu? Então tu vê como é que é as coisas, né? Então se eu não consigo ir estudando, eu vou trabalhar. E aí eu lembro, tá? Diego, tá? Ele foi secretário da saúde da minha cidade. Aí, olha que louco isso, pessoal, para vocês verem como é que é as coisas. Eu capotei, eu tinha 17 anos, então eu entregava de bicicleta, né? Para você poder fazer a carteira de motorista, você tem que ter mais de 18 anos. Então eu tinha 17, o que sobrou era uma bicicleta, tá? Então eu entregava jornal, e aí teve um dia, domingo de manhã, que eu capotei. Eu estava descendo, o jornal, ele entrou na roda da bicicleta e eu capotei. Aí eu fui pro hospital, né? Eu lembro que passou um cara ali, ele me ajudou e tal. Fui caminhando até o hospital. Fui lá no hospital, né? Aí o médico me atendeu, tudo, né? E, enfim, me prescreveu uma medicação para dor e mandou embora, né? Mandou embora, aí beleza. Aí eu tive um deslocamento da clavícula, né? Depois eu tive que ir no ortopedista, enfim. E aí o ortopedista que eu fui, ele falou o seguinte para mim, falou que eu ia ter que fazer fisioterapia. E aí eu fui com esse fisioterapeuta, o nome dele é Diego. E aí depois ele virou secretário de saúde, né? Inclusive quando eu passei em medicina ele veio falar comigo. E aí naquela época, tá? Quando eu tava lá entregando o jornal, 17 anos, ele falou o seguinte para mim: Léo,
Tu quer sair da miséria, tu quer sair da pobreza, beleza. Só que trabalhando vai ser muito difícil, porque tu vai vender tempo. Tu não vai conseguir. Hoje tu é novo, tem 17 anos, consegue trabalhar em 3 lugares. Mas e depois? O que tu vai fazer, né? E aí foi ali que ele implementou a sementinha. Pô, tu vai ter que estudar, né? Então eu tinha essa dualidade. Pô, vou estudar medicina, nunca que eu vou conseguir, né? Aí depois que como eu fazia academia e tal, aí que eu comecei a pensar na educação física, né? Pô, vou tentar esconder aqui, vou botar a medicina embaixo do pano, aqui embaixo do tapete, e vou tentar educação física, né? Então foi essa a mentalidade que eu tive, né? E aí fui fazer educação física. Só que depois, né? Aí eu me senti depressão, não gostava do curso, né? Gostava só da fisiologia e da anatomia. Foi ali que eu tive a certeza que era a medicina que eu queria. Só que daí, então assim, quando você escolhe algo pela escassez e não pelas possibilidades, no longo prazo vem a frustração. Então eu escolhi educação física pelas escassez que eu tinha, não pelas possibilidades. E aí fiquei frustrado, né? Fiquei deprimido. E aí depois eu falei, cara, eu não vou... Eu tava com 21 anos, né? Eu falei assim, no terceiro ano da educação física, tá? Aí o que acontece? Eu pensei o seguinte, cara, eu vou ter que pelo menos tentar. Entendeu? Eu pensei assim, eu pelo menos tenho que tentar. Eu não posso morrer sem tentar isso, sem ir lá e tentar esse sonho, sabe? Então eu pensei assim, eu vou ter que pelo menos tentar. Aí eu fui lá, cancelei a matrícula da faculdade e comecei a estudar. O que eu fiz, Matheus? O que eu fiz, meu querido? O que o vestibulando faz? Ele quer medicina, ele tem que estudar. Estudar não é adquirir conhecimento. Estudar é ver videoaula, fazer questões, fazer um resumo colorido, comprar cronograma. Não é isso que é estudar? O conceito de estudar não é isso? Não é adquirir conhecimento. Estudar é ver videoaula, cronograma, fazer cursinho. Todo mundo que passa faz cursinho. O que eu fiz? Fui fazer isso. Aí eu lá, com 21 anos, cancelei a matrícula da faculdade, que era um FIES, ou seja, tinha uma dívida no banco. Então tinha essas duas pressões, né? Mas eu falei, cara, pelo menos eu tenho que tentar. Pelo menos. Para mim, se eu morrer, pelo menos eu tentei. Aí, Matheus, olha que louco, cara. Comecei a estudar, tu não aprende, né? Tu vê a videoaula, tu entende 5%, e aí passa a semana 2, semana 3, semana 4, e tu não entendeu nem o que tinha na primeira semana. Aí vem a física, vem a matemática, vem a química, tu acha que aquilo é grego, que é de outro planeta. Tu sobe teu cortisol, começa a dormir mal, o sono é onde acontece a memória, não memoriza. E aí fica naquele looping, né? Aí chega na hora de fazer questões, você tem medo, você é inseguro, você não faz simulados, não simula as condições do dia da prova, e aí passa mês, e aí vai chegando próximo da prova, você vai ficando mais ansioso, fui lá, fiz a prova e reprovei, né? Reprovei. Entendeu? Então, assim, desenvolvi depressão. Aí eu tinha trancado a faculdade, né? Tinha trancado a faculdade, uma dívida no banco, não tinha passado em medicina. E aí nessa época eu estava desempregado, eu trabalhava na academia, eu estava desempregado. E aí eu pensei, pô, cara, eu sou um fracassado. Eu não consigo, eu sou burro, eu sou incapaz. Por que eu não? Aí eu trabalhava, daí depois eu voltei a trabalhar para uma outra academia que eu trabalhava, né? Sempre, depois do entregador de jornal, eu saí do entregador de jornal, depois sempre trabalhei em academia. Trabalhei, acho que umas 5 academias, tá? Por causa da educação física, consegui estágio e tal. E aí eu ficava, eu tinha muito estudante de medicina que ia nessa academia, né? Porque aqui na minha cidade, na época, tinha 2 faculdades de medicina. Então tinha muito estudante de medicina que ia nessa academia que eu trabalhava. E aí eu ficava pensando, cara, por que eu não? Eu vi os caras lá fazendo medicina, tudo, e eu pensava, por que eu não? Por que eu não posso? Por que eu não consigo? Por que eu não? Eu ficava nesse questionamento, sabe? E aí, daí no outro ano eu fiz 22 anos, né? Fiquei um ano inteiro com depressão, não consegui estudar, não consegui evoluir,
né? Então aquele cursinho baratinho lá que eu tinha comprado, aquele cronograma, aquelas coisas, fez eu ter depressão. E aí eu ficava assim, cara, mas por que eu não aprendo com isso? Por que eu sento ali para estudar e não saio do lugar? Não evoluo? Por que eu não? E aí no outro ano, né, eu comecei a estudar, eu pensei assim, cara, aí eu voltei, né, eu tinha desistido, pensei, vou fazer outra coisa, vou fazer psicologia, vou fazer nutrição, vou fazer outro curso da área da saúde. E aí eu pensei, cara, eu vou tentar mais uma vez, né, vou tentar de novo. Só que daí eu tava com 22 e eu ia fazer 23, né, e aí eu pensei, cara, eu não tenho tempo, eu tenho que mudar a minha vida logo. Eu não tenho como eu ficar 3 anos aqui. Aí eu comecei a estudar, só que o que eu fiz? O que eu fiz, pessoal? Repeti o mesmo comportamento, né? Olha que insano. Eu sabia que não dava resultado, o que eu fiz? Vou fazer cursinho. Fui lá, assinei uma plataforma online com videoaulas e uma de questão, comprei um cronograma e comecei a estudar. Aí o que acontece? Olha que louco. Chegou ali, passou 30 dias, passou 60 dias ali do meu estudo, eu pensei assim, cara, tá errado isso daqui. Tá errado isso daqui, eu preciso mudar. Eu estou estudando errado, tem que mudar meu estudo. E aí foi aí que eu tive uma sacada, né? Eu pensei, cara, eu preciso modelar os melhores do mundo. Quem são os melhores do mundo na medicina? Estados Unidos, Harvard. Aí eu fui ver como é que os caras estudavam. Fui estudar neurociência. E aí foi que eu desenvolvi o método Atleta da Mente. E quando eu desenvolvi o método Atleta da Mente, eu descobri que eu não era burro. Mateus, eu não era burro. Entendeu? Quando eu apliquei o método Atleta da Mente, isso era mais ou menos a metade do ano. Então eu perdi tempo. Foi inútil o meu estudo com videoaulas, meu estudo com questões. Se você está aqui e você aprende com videoaulas, parabéns, tá? Se você passou em medicina vendo videoaulas, parabéns para você, tá? Eu não funcionei, eu não tive resultado com isso. E aí, eu não queria ficar 3 anos, Matheus. Eu queria passar o quanto antes, cara. Eu queria realizar meu sonho, eu não tinha tempo a perder. Eu tava com 22 anos, eu pensei, cara, 3 anos de cursinho, 3, 4, 5 anos até passar, né? Mais 6 de faculdade. Eu pensei, cara, eu tenho que acelerar esse processo. O que eu faço para acelerar esse processo? E aí, era mais ou menos ali, em abril, foi ali que eu pensei, cara, eu preciso aprender com os melhores. E aí eu comecei a estudar neurociência, comecei a ver que o Brasil era o pior do mundo em educação, comecei a ver que eu não aprendia, né? Eu descobri que eu não aprendia é porque o método não funcionava, entendeu? Eu descobri, Matheus, que a culpa não era minha, que eu tinha me sentido burro, que eu me sentia burro, que eu me sentia preguiçoso, que eu me sentia um fracassado, porque eu não aprendia, só que quando eu comecei a aplicar esse método, olha que louco, Matheus, quando eu apliquei esse método, né, que é um método científico, chamado Atleta da Mente, quando eu comecei a treinar a minha mente, comecei a usar técnicas de aprendizagem eficientes, que são comprovadas neurocientificamente, eu tive assim, é como se eu estivesse dirigindo um Fusca e agora eu estou dirigindo uma Ferrari. Foi assim, foi assim, eu comecei a estudar, assim, do nada. Eu aprendi a física, eu memorizava as fórmulas, eu sabia fazer as questões, eu entendia o raciocínio. Então, assim, eu tive um salto quântico. Então, qual que foi a minha maior dificuldade? Foi o fato de eu ter estudado de forma passiva, com o método tradicional, com a escola. E a neurociência, ela mostra que a escola, o método tradicional, não funciona. Ver videoaula não funciona. Tem vários estudos científicos mostrando isso. Então, se eu pudesse voltar no tempo e eu tivesse um método Atleta da Mente, eu não teria sofrido tanto, né? Então, assim, hoje, por exemplo, Matheus, eu tenho alunos que passam em medicina estudando 55 dias, 60 dias, 4 meses, 6 meses na federal, entendeu? Por quê?
Porque os caras usam um método científico, um passo a passo que é baseado na neurociência da aprendizagem. Então, a minha maior dificuldade, e eu quase desisti por causa disso, foi por causa da escola. Entendeu? E aí eu não conseguia aprender, eu procrastinava, né? E aquilo virava uma bola de neve. Quando eu entendi, quando eu mudei o método, porque método, quando eu falo método é o quê? É o caminho para você atingir a meta. Qual que é a meta? Passar em medicina. A meta é ser médico. Então, o método é o caminho para a meta. Então, quando eu estou falando de método, eu estou falando de controle emocional, eu estou falando de aprendizagem, eu estou falando de memória, eu estou falando de produtividade, eu estou falando de estratégia de prova. Então, o método compõe tudo isso. E quando você arquiteta isso, você constrói isso na tua semana, você sai do Fusca e vai para a Ferrari. Entende? E aí você começa a ter resultado extraordinário. Aquele conteúdo, aquela redação que não saía, você treina a tua mente a escrever e você começa a escrever textos em 60 minutos. Ótimos textos, com uma boa tese, com uma boa proposta de intervenção, com coesão, com coerência. Você começa a aprender os conteúdos, né? E hoje eu estou no 4º ano da medicina, por quê? Porque eu repliquei esse método durante a faculdade de medicina. Inclusive, ele é baseado no Medical School de Harvard, né? Porque lá eles têm prova a cada 60 dias. Então, ele funciona muito bem com a faculdade de medicina, né? Então, hoje eu só estou na medicina, com TDAH, com dislexia, estudando e trabalhando, 4º ano de medicina, fazendo medicina de graça. Por quê? Porque eu desenvolvi esse método lá no passado. Porque se fosse de forma passiva, eu não ia nem passar o 1º ano da medicina, tá? Porque a minha faculdade é minha tradicional também, mas eu adaptei, entendeu? Por exemplo, eu falto muita aula, eu não vou nas aulas, eu estudo de forma ativa, entendeu? Com o método Folha, com o GPOM, com o PBL, né? Agora eu estudo por meio de provas, então faço prova toda semana, né? Então, assim, o meu estudo não é estudo, eu nem vou na aula, sabe? Então, porque não funciona pra mim, entendeu? Eu vou ficar ali vendo o professor falar 2 horas. Eu vou sair da sala de aula, vão perguntar para mim, Léo, o que tu aprendeu aqui durante 2 horas? Eu vou falar, não aprendi nada. Então, essas 2 horas em casa, fazendo questões, fazendo provas, aplicando conteúdo, memorizando, aplicando ferramentas de memória, é como se eu tivesse estudado 3 dias do método tradicional. E é por isso que os meus alunos têm tanto resultado. O cara faz em 60 dias o que as pessoas demoram 3 anos para fazer. Ele muda a nutrição cerebral dele, ele muda o sono, ele faz técnicas de respiração, né? A respiração é fundamental para a aprendizagem, porque quando você faz técnicas de respiração, você aumenta a dopamina está relacionada com a aprendizagem, com a memória. Então, assim, você tem um passo a passo, você não precisa pensar, por quê? O que me incomodava? Porque o cronograma, ele é enlatado, né? Ele é enlatado, ele não respeita as tuas características. O método Atletamente, ele respeita as tuas características. E ele vai mostrar, ó, tu tem que fazer isso, isso e isso. E quando tu tiver esses feedbacks, porque o teu cérebro ele tá toda hora te dando sinais, entendeu? Quando você acorda cansado, é um sinal. Quando você não tem vontade de fazer as questões de física, é um sinal. Então, toda hora o teu cérebro está te dando informações. E aí, você interpretar essas informações é fundamental para você lograr êxito, entendeu? Então, quando você turbina a tua mente, você sai do Fusca e vai para a Ferrari, você faz o que as pessoas demoram 3 anos para fazer, você consegue fazer em 60 dias. E é louco isso, né? É muito legal isso. Ver alunos meus que se sentiam burro, hoje aprendendo os conteúdos, que estavam pensando em desistir da medicina, hoje eles sendo estudante de medicina e dizendo para mim, Léo, o teu método salvou a minha vida e eu vou usar ele durante a medicina para mim não sofrer. Para mim não ter que tomar fluoxetina, que é um antidepressivo, que é muito comum que os estudantes de medicina tomem esses medicamentos antidepressivos, porque a faculdade tem uma pressão muito alta. É muito comum ter suicídio na medicina, porque a faculdade tem uma pressão muito alta. Então, se você não tem um método, não tem controle emocional, não cuida da tua saúde, não sabe como estudar, tudo isso vai prejudicando, vai fazendo você limitar, atrofiar a tua saúde mental. Saúde mental é o quê? É você ter plenitude nas tuas funções cognitivas, atenção, aprendizagem, memória, resolver problemas, né? No dia do Enem tu vai fazer o quê? Vai resolver problemas. No dia do Enem você não vai ficar vendo videoaula, você não vai ver resoluções, você não vai ter resumo colorido. No dia do Enem vai ser você
a tua mente, né? Você, a tua mente e a caneta. Só. Entendeu? E o fiscal ali para ficar te cuidando. Só. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém para te ajudar ali. É só você e você. Então essa foi a minha maior dificuldade, tá, Matheus? Essa foi a maior dificuldade aí que eu tive, foi me sentir burro por causa do método. E hoje eu sei que a culpa não era minha, né? Eu sei que a culpa era da escola. Perfeito, pessoal? Mais uma dúvida? Eu vou responder mais uma dúvida. Manda aí. Ó, o Gabriel perguntou: você acha que se uma pessoa focar nos 3 anos do ensino médio, você consegue passar na medicina? Consegue. Eu tenho uma aluna minha que ela passou direto do terceirão em menos de 60 dias, tá? Menos de 60 dias ela passou direto do terceiro ano. 17 anos ela tem. Você acredita que o Enem é a principal forma de conseguirmos entrar na medicina? Então, o meu conteúdo ele é focado em neurociência, né? Eu não falo sobre Enem, eu não falo sobre vestibulares, né? O meu foco é neurociência, tá? Porque se tu quer saber sobre o Enem, sobre processos seletivos, é só você dar um Google que o Google vai te responder em 3 segundos. Então, o meu conteúdo aqui é um conteúdo que você não vai achar no Google, que você não vai achar no YouTube, né? No início eu até falava sobre isso, né? Sobre estratégias do ProUni, estratégias do SISU, coisas sobre o Enem, só que hoje eu não faço mais isso, né? Porque eu percebi que se eu fizer isso, eu vou ser mais do mesmo, né? Eu vou fazer a mesma coisa que a maioria está fazendo. E eu não vou fazer um impacto na vida das pessoas como eu acho que eu deveria fazer falando de neurociência. Então, eu não falo sobre esses conteúdos, tá? Mas, em relação à tua dúvida, eu acho que depende muito, tá? Depende muito. Depende do teu objetivo. Por exemplo, o meu objetivo era passar com o ProUni 100% aqui na minha cidade. Ponto. Por quê? Porque eu ia poder trabalhar, eu ia conhecer pessoas, eu queria ficar aqui. Mas daqui a um pouco tu vai dizer assim, não, Léo, eu quero federal. Entendeu? Ah, eu quero isso, quero aquilo. Aí, por exemplo, se tu quer federal, talvez o vestibular da federal seja uma possibilidade para você, enfim. Mas aí eu acho que é mais... É uma coisa assim que eu acho que o mais importante agora é tu aprender, tá ligado? Se tu aprender, se tu memorizar o conteúdo, se tu vai fazer Enem, se tu vai fazer vestibular, acho que nem importa, entendeu? Se você vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem, não importa. Se tu souber aprender, memorizar a parada, saber resolver provas, uma coisa é tu saber a videoaula, saber a fórmula, outra coisa é tu saber fazer a questão do Enem. É diferente. Então, tudo isso você precisa treinar o teu cérebro, tá? Isso tu não aprende vendo um professor resolver a questão, tá? Se fosse assim, todo mundo que assina a plataforma online de questão passaria. E não é bem assim. Quando você vê uma resolução, o cérebro que está sendo ativado é o do teu professor e não o teu. O teu está sendo atrofiado. É que nem você ir na academia e você vai levantar o peso e você pede para o teu professor levantar o peso. Aí você vai olhar. Não, vou olhar aqui para ver como é que faz. Aí o músculo que está sendo treinado durante o movimento é o do teu professor, não é o teu. O teu vai atrofiar, o dele vai crescer. Quem corrige as questões de matemática, o cérebro que está sendo hipertrofiado, que está sendo aumentado, que está sendo estimulado, é o do professor que está fazendo a questão. O teu está sendo atrofiado. Vai na academia e pede para o teu professor fazer os exercícios. Vê qual o músculo que vai crescer, se é o teu ou dele. Não, mas eu estou observando aqui como é que faz. Entendeu? Não vai funcionar. Pode observar quantas vezes tu quiser, não vai funcionar. Entendeu? Isso é científico, é neuroimagem. E vai atrasar o processo. Por isso que o cara demora 4 anos para passar, 5 anos para passar, porque dificultou o processo. Entendeu? Então, assim, você precisa praticar, você precisa ser ativo, entendeu? E aí, depois tu escolhe. Vai fazer Enem, vai fazer vestibular, depois tu escolhe. Primeiro, aprende a aprender, entendeu? Esquece tudo isso, esquece, que nota que eu tenho que tirar, qual que é a nota de corte, quantos acertos, redação, quanto que é, esquece tudo isso, isso vai fazer você atrofiar. É a mesma coisa, eu preciso perder 10 quilos ou eu preciso perder 1 quilo? Qual tu acha que gera mais vontade de procrastinar no cérebro? Mais medo no cérebro? Perder 1 quilo ou perder 10 quilos? Perder 10 quilos, imagina o cérebro. Nossa, olha o esforço que eu vou ter que fazer, vou ter que parar de comer, vou ter que parar de fazer um monte de coisa. Agora, perder 1 quilo é tranquilo. Aí perde 1 quilo, agora a meta é perder mais 1 quilo, que é a dinâmica dos 60 dias. Não pensa 1 ano, não pensa 3 anos, pensa 60 dias. É mais fácil de você estudar 60 dias do que estudar 10 meses.
falando do ponto de vista cerebral. Então, assim, anota essa aí para tu nunca mais esquecer. Anota aí. Eu preciso focar no processo e não no resultado. Entendeu? Então, assim, se você focar na nota, de corte, o teu cérebro vai procrastinar. É a mesma coisa de começar uma dieta para perder 1 quilo ou começar uma dieta para perder 10 quilos. Se você começar uma dieta para perder 10 quilos, a probabilidade de você procrastinar no meio do processo é gigantesca. Agora, se você começa uma dieta para perder 1 quilo, a probabilidade de você não procrastinar, de você procrastinar é menor, entendeu? Então essa é a dinâmica. Aí tu vê lá, vai lá no YouTube, vê o cara lá que nasceu em berço de ouro, que passou em medicina, aí tu desespera, tu vê a evolução de notas do cara, tu, pô, eu nunca vou chegar nesse nível, né? Porque tu tá pensando em perder 10 quilos. Primeiro você começa com 1 quilo. Vê a tua realidade, vê a tua condição, o que tu consegue fazer. Não adianta tu ficar olhando a grama do vizinho. Às vezes o cara nasceu em berço de ouro, teve apoio da família, entendeu? E aí você sem apoio da família, sozinho, entendeu? Então isso é importante.